Olá, começa agora o nosso Momento Agro em Voz, aquele momento do spoiler do nosso podcast do Canal do Boi. E hoje a gente vai falar sobre a importância da consultoria no agronegócio e na profissionalização da pecuária. Eu conversei com o Renan Maciel, que trouxe muito sobre esse assunto. Confira. O que você tem visualizado nas fazendas, né? Tanto aqui da região de Mato Grosso do Sul, quanto em outros que você tem ido, que você acredita que é uma coisa simples, mas que se o produtor, o pecuarista resolver, ele consegue mais dinheiro, mais rentabilidade? Quais são aí, por exemplo, 3 situações que você acredita que é pouco vista pelo produtor que poderia mudar a realidade dele? Então, a gente até brinca, né, que existe um tripé, pegando aqui o gancho das 3 situações, que são as variáveis que invariavelmente vão levar o pecuarista a um melhor resultado. Quais são essas 3 variáveis? Já vou anotar. O primeiro é ele ter um controle, um monitoramento do desembolso cabeça-mês. Isso é muito importante. Um controle financeiro. Isso, é um controle e é o que a gente chama de gastar bem. Não é gastar pouco, porque muitas vezes quando gasta pouco, produz pouco e não é o que a gente quer. Então, é gastar bem para que aconteça uma produtividade maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o GMD, o famoso GMD, que é o ganho médio diário, é o desempenho dos animais, que no final das contas é o que vai trazer o dinheiro para dentro da porteira. Então, é preciso que a gente tenha um bom desempenho desses animais e, assim, melhores resultados. E o terceiro ponto é a gente escalar essa produção, que é a lotação da fazenda. Então, a gente ter mais animais ganhando peso num custo baixo é o tripé que vai levar o pecuarista para o resultado. A gente pode falar mais disso? Tem Sim. algo para concluir dessas 3? Sim, e a conclusão, que eu acho importante a gente falar, que muitas vezes o pecuarista ele fica focado em outros pontos, né? Os pecuaristas tradicionais, enfim, que não têm tanto acesso a esse tipo de informação, eles ficam muito apegados ao preço de compra e ao preço de venda. E a gente trabalha com uma commodity. Então, commodity, quem controla o preço não é a gente. Quando a gente vai vender animal, a gente liga no frigorífico e o frigorífico fala, eu pago tanto na arroba. Nossa, a gente é tomador de preço. Então, não adianta a gente direcionar todo o nosso esforço para controlar isso, porque não está dentro da porteira. A gente não consegue mudar essa realidade, né? A gente consegue mudar pouco, ter uma bonificação, um incentivo, enfim, mas não é o divisor de águas. Então, é importante a gente estar focado para dentro da porteira nesse tripé que eu já falei. E tamanho de propriedade interfere nesse tripé e também lá na frente no preço pago ao produtor? Porque hoje a gente fala muito em produção sustentável, né? Sim. Produzir mais numa região, né, que não precisa aumentar uma área, no caso, né? Como que vocês avaliam isso, essa questão de sustentabilidade, tamanho de área? Então, a gente atende clientes de diversos tamanhos, né? Já atendi cliente de áreas de 200 hectares até 20 mil, 40 mil, 50 mil hectares. Então, esse tripé ele vale para todas as realidades. A gente tem que buscar baixar o custo, mas, ao mesmo tempo, garantir o desempenho e maximizar a lotação. Obviamente, em fazendas menores, a lotação é muito importante, porque a gente assim consegue escalar a produção, né? Já nas áreas grandes e maiores, a lotação não é tão importante, né? Ela é importante, mas não é tão importante como nas fazendas menores. Mas isso é válido, né? Esse tripé a gente adota como verdade para todas as fazendas. Isso serve tanto para o leite quanto para o corte. Exatamente. Certo? E o que você acha que mudou agora, né, falando assim na pecuária moderna? Muito se fala em pecuária moderna, que é quando o pessoal adota mais tecnologia. Isso tem acontecido por onde você tem andado? Quais são as tecnologias que têm ajudado principalmente os pecuaristas? Com certeza. Nesse ponto, é importante a gente também ressaltar aqui que nós somos parceiros do Instituto Integra, do Antônio Schacker. Conhecido, então, Schacker, nosso conhecido. amigo. Então, a gente é certificado para usar a metodologia e as ferramentas do Instituto Integra. Então, isso vem de encontro à sua pergunta, que é, cada vez mais,
as ferramentas desenvolvidas pelo Instituto Integra utilizam tecnologias e cada vez mais essas tecnologias estão chegando na fazenda. Então, no começo, a tecnologia era papel, ficha, caneta, depois veio Excel, depois veio um software, depois um aplicativo, só evoluiu. Um BI, e agora a gente está na inteligência artificial. Nossa, então, a gente vem isso acompanhando isso, né? A gente vem trazendo isso para dentro da nossa caixa de ferramenta, que a gente fala. O que é a caixa de ferramenta? A gente tem desde a ficha do papel até a inteligência artificial. Em cada propriedade, em cada situação, a gente vai usar uma. Não é obrigatório que a fazenda pequena, que não tem internet ou que não tem uma pessoa capacitada para usar um celular, não é lá que a gente vai usar a inteligência artificial. Então, a gente tem a nossa caixa de ferramenta que vai servir em cada propriedade, em cada momento, uma ferramenta. Por exemplo, você, para trocar um pneu, você vai usar uma chave de roda. E uma chave de fenda você vai usar para trocar uma tomada. Então, uma ferramenta tem a sua... Cada hora, no seu momento, a sua especificidade. E a gente respeita isso. Sabe quem que eu conheci esses tempos atrás? Não sei se você conhece, a Rafaela Verde, sim, lá do Integra. Claro. E a gente falou disso também, de tecnologia, sim, que garante até um aumento de cerca de R$3.000 a mais por hectare. O que isso significa? Aproveitando que você está aqui, né, conhece essa metodologia, quando vocês falam que pode aumentar o investimento, no caso, né, a receita por hectare, de forma assim, bem simples e didática para o nosso pecuarista, para o pessoal que está assistindo, para os curiosos de plantão, né? O que significa ganhar mais por hectare? Exatamente. Significa que quando você utiliza essa metodologia com a ferramenta, você vai coletar mais dados. A gente volta lá no início da nossa conversa. Que é medir. Coleta mais dados, você conhece a sua fazenda, você sabe aonde você está. A partir daí, você consegue traçar o seu objetivo, aonde você quer chegar. Perfeito. Então, essa ferramenta ela vai te ajudar nas duas pontas. Assim, te mostrar onde você está hoje e, com isso, você vai ter um suporte, uma consultoria, um planejamento e você vai definir onde você quer chegar. E você vai medindo isso em tempo real até você saber quando você chegou no seu objetivo. E aí você vai reformular seu novo passo, o próximo degrau que você vai subir e continua medindo, mas sempre sabendo onde eu estou e para onde eu vou. Isso é fundamental. E essa ferramenta é por isso que ela traz mais dinheiro, porque você conhece a sua fazenda e você sabe onde você tem que chegar. Você quer chegar. Aproveitando, uma curiosidade para a gente. Os nossos pecuaristas, eles são audaciosos? Eles querem metas grandiosas? E como que vocês ajudam nisso, né? Porque ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Exato. A gente sabe, seja na pecuária, na comunicação, em qualquer setor, todo mundo quer ganhar um dinheirinho a mais. Sim, exatamente. Então, os pecuaristas, sim, são audaciosos, eles querem mais dinheiro, mas muitas vezes eles acabam focando naquilo que não é o tripé. E aí acaba perdendo esse rumo, né? Tem que ter o controle, pensar no ganho, né, médio diário e na lotação. Eles acabam focando muito no feeling de cada um, olhando para o que o vizinho faz, olhando para o que o vô fazia, o pai fazia, e acaba perdendo, saindo do foco do nosso tripé, que é o fundamento aí para atingir o objetivo. E outro ponto importante, falando também das ferramentas, é que com as ferramentas, e principalmente essas mais modernas, os softwares, os aplicativos, BIs e a inteligência artificial, a gente consegue estabelecer um placar envolvente. O que é um placar envolvente? Imagine que para motivar uma equipe, por exemplo, uma equipe que cuida da maternidade da fazenda, você concorda que se a gente só cobrar eles para que não tenha mortalidade de bezerro ou para que eles cuidem bem dos bezerros e evitem doenças, é só uma cobrança. Mas quando a gente traz indicador e traz número, isso acaba envolvendo a equipe, envolvendo o dono, envolvendo todos os funcionários, os colaboradores da fazenda de uma forma geral. Então, o que seria um placar envolvente, por exemplo, para a gente engajar esses funcionários usando essas ferramentas e tecnologias, seria a gente mostrar quantos bezerros morreram ou ficaram doentes na safra passada. É uma forma, né, de envolver eles, trazer eles para dentro do problema que nós temos.
e mostrar para eles que a nossa meta para esse ano, que os bezerros que vão começar a nascer agora, a partir do meio do ano, a nossa meta é, por exemplo, ter 3% de mortalidade desses bezerros, um exemplo. E todo mês a gente vai pegar as cadernetas que ele anota, ou os aplicativos, enfim, a ferramenta que eles usam para controlar e anotar, e a gente vai desenhar um quadro, né, seja no refeitório ou no galpão da fazenda, e mostrar, ó, esse mês a mortalidade foi X% e a nossa meta era 3%. A gente está abaixo ou acima da meta? Isso vai envolver eles, envolver a equipe, a saber onde está e para onde a gente tem que ir. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente ia assistir um jogo de basquete, de vôlei, e não ter placar. Isso vai motivar as pessoas a assistirem, a ficarem atentas? Não, porque a gente não sabe. Tá quanto a quanto o jogo. Então, para uma equipe de fazenda, é importante a gente mostrar o jogo tá quanto a quanto. Isso em tempo real, todo mês, toda semana, ter essa rotina, né, de trazer a equipe para dentro do processo, daquele nosso objetivo. E o pessoal também ganha com isso, né? Sim, a gente pode, a partir disso, por exemplo, definir metas de bonificação para o funcionário. Se a gente chegar na nossa meta de até 3%, cada um vai ganhar um X a mais por mês, ou um prêmio, ou um presente, enfim. A gente traz eles para comprarem a nossa briga. Todo mundo está lutando, né? Está agindo no mesmo sentido. Isso é importante. Aproveitando essa questão de equipe que você falou, a gente vê que na pecuária o gargalo continua sendo a falta de mão de obra. Sim. Né? Como é que é adaptável isso? Como que os pecuaristas estão buscando, né, para diminuir, né, esse tipo de prejuízo, ou então até mudar a realidade para tentar reter mais pessoas com qualidade? Exatamente. Na minha visão, eu acredito que, ao mesmo tempo em que está havendo, e sempre houve, mas hoje há digamos assim, um choque um pouco maior entre as gerações, Sim. Isso também acontece quando você vai mudar um funcionário antigo, né, um funcionário mais velho, e trazer no lugar dele um funcionário mais novo. O raciocínio é o mesmo, a gente está mudando a geração e a gente tem que mudar o jeito de lidar com esses funcionários. Então, o jeito que eu lidava com um funcionário antigo, que tinha outra cultura, outra visão, que tinha outros valores, tem que ser diferente, né? Na visão do líder da fazenda, do dono ou do gerente, o jeito que ele vai lidar com essa nova geração. E eu acredito que, às vezes, a gente foca muito no problema e esquece de como a gente tem que agir para solucionar. Então, o jeito de lidar, estabelecer uma nova cultura, novos valores, novos jeitos para treinar esse novo funcionário, e usar o que a gente tem a nosso favor. Por exemplo, a nova geração de funcionários que está vindo, muitas vezes não é do jeito que a gente estava habituado com aquela geração antiga, que era mais bruta, mais rústica, um jeito de trabalhar diferente, mas essa nova geração, ao mesmo tempo, tem outros pontos importantes que as gerações antigas não tinham. Então, tem facilidade com as tecnologias. Com o celular. Esse novo funcionário vai mexer no celular, você vai conseguir usar essas ferramentas que nós falamos de uma forma mais fácil, ter a fazenda na mão, envolver eles dessa forma. Ele vai conseguir pilotar um drone, fazer uma aplicação. Enfim, ele vai ter valores e habilidades que muitas vezes essa geração não tinha. Então, a gente tem que explorar isso e não focar só em dizer que não tem funcionário, não tem mão de obra, não tem mais gente para trabalhar. É uma verdade, de certa forma? Sim, porque as pessoas estão muito mais urbanas e isso cada vez mais é uma verdade. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que focar em tecnologias, né? Cada vez mais vai ser comum a gente ver robôs, né, para mudar o gado de piquete, por exemplo, né? Um robozinho, uma cerca que abaixa e que depois sobe, enfim. Esse episódio completo você pode acompanhar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E lembre-se que todo sábado, às 8h30, horário de Brasília, tem episódio novo, completinho, aqui no Agro Canal. Você não pode perder. Participe com a gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.